Voltamos aqui a falar da CPI das bets. Gabriel Bus, repórter que cobre Congresso, está aqui comigo no estúdio. Gabriel, vamos lá, me conta como é que foi os bastidores aí da audiência que teve hoje na CPI das bets com a presença da Virgínia Fonseca. Neila, eu confesso para você que eu não sabia a proporção da influência que ela exercia aí pelo país, mas hoje ela reuniu muitas pessoas ali, muitos fãs, vamos dizer assim, servidores do Senado que lotaram os corredores ali da comissão para tentar fazer uma foto, seja com ela, seja com o Zé Felipe, que é marido aí da Virgínia. Então ela chegou nesse clima amistoso, sendo muito bem recebida, tanto por funcionários do Senado quanto pelos próprios senadores. E aí a sessão começou de uma forma muito amistosa, com elogios, com agradecimentos por ela ter comparecido, como a relatora acabou de contar aqui em entrevista pra gente. Ela foi a primeira grande influencer que participou da CPI das bets desde o início, lá em novembro de 2024. Mas, como nem tudo começa e termina da mesma forma, as CPIs sempre são assim. Elas sempre começam de uma forma e aí vão ficando mais tensas ao longo das discussões, das perguntas. E ela se mostrou um pouco desconfortável ao longo da sessão, principalmente quando ela foi perguntada: mas você vai desistir de fazer propaganda para a Betsy? E aí ela foi muito incisiva de responder que ela não estava fazendo nada fora da lei e que, se fosse para acabar com as bets, tinha que acabar com a regulamentação que foi feita recentemente e que isso cabia ao Congresso Nacional. Então ela teve ali seus momentos de tensão, ela realmente respondeu em diversos momentos de forma mais incisiva, parecendo que estava desconfortável, até porque muito se perguntou para ela sobre a forma com que ela dizia sobre os alertas que podem envolver bets, que é a questão de ter 18 anos, que é a questão de que se você tem propensão a se viciar em jogos, para você não jogar, e também para que as pessoas não invistam todo o dinheiro delas nesses jogos. E todas as vezes ela disse que sim, alertou de que 3 a 4 stories que ela fazia de propaganda dessas bets, ela sim fazia esse alerta. E aí me chamou a atenção o fato de que ela chegou também muito nervosa, mas ela soube, porque a gente sabe, Virgínia é uma pessoa que tem muito talento com comunicação, soube se portar dentro da comissão e soube responder as perguntas. A grande dúvida quando ela chegou na CPI nessa manhã era o que ela ia responder. Mas ela só usou o benefício que ela tinha, o habeas corpus que ela tinha de ficar em silêncio uma vez, e quando ela foi questionada sobre quanto ela já ganhou por fazer propaganda dessas bets, e essa pergunta ela não quis responder. Bom, a senadora Soraya Tronic respondeu aqui para nós dois, que acabou que esse depoimento dela ajudou, sim, foi esclarecedor, e amanhã tem mais. Gabriel, a gente pode esperar alguma coisa de amanhã? Olha, como a senadora mencionou, está sendo muito difícil tirar algo dos depoentes, porque o universo das bets é um universo muito amplo, que tem ali dinheiro investido, patrocínio investido em diferentes locais, em diferentes áreas, então é difícil prever o que cada depoimento vai trazer. Eu diria que foi proveitoso Virgínia falar justamente por ela ter falado. Ela podia ter ficado em silêncio em mais outros momentos. É claro que o habeas corpus que foi concedido não dava um total direito ao silêncio, ela tinha que falar em outras questões que ela não julgasse que incriminavam ela, mas ela falou até mais do que se esperava. Então foi produtivo nesse sentido. E amanhã, de novo, há essa preservação do silêncio que a pessoa pode usar caso achar que está se incriminando, mas a gente vai precisar saber se ela vai tentar usar isso para outras áreas e aí não colaborar com a CPI. Se esse depoente não usar desse fator, aí sim, pode ser que ele fale bastante, assim como a Virgínia falou hoje, e ajude, não de certa forma trazendo algo novo, mas corroborando para o que é a suspeita dentro da comissão, que é, por exemplo, uma das coisas que a senadora Soraya trouxe, a questão da manipulação do algoritmo dessas plataformas, de que o influencer usa um algoritmo que dá a ele sempre, não sempre a vitória, mas a maioria das vezes a vitória, e para o jogador, para aquela pessoa que está ali apostando, o algoritmo é diferente. A Virgínia negou que exista essa diferença, mas há uma suspeita dentro da comissão que possa sim existir essa diferença entre quem é influencer. O algoritmo do influencer é um, e o algoritmo de quem vai lá e paga para fazer a aposta ou o jogo é outro.
Não é uma coisa muito difícil de ser feita no quesito tecnologia, né, Gabriel? Exato. Bom, a gente continua acompanhando, amanhã tem mais, e aí você volta para contar para a gente o desfecho da CPI das Bets de amanhã. Obrigada, Gabriel. Obrigado você.